Bem, eu tive alguns problemas técnicos, já apresentando os livros. Aqui, o primeiro que eu peguei é Enciclopédski Slovari Jonogo Sportsmena, uma enciclopédia dos esportistas. E também um dicionário sobre os jogos, sobre os esportes, as mais variadas modalidades, ginástica, é bem colorido, explicação das modalidades, bem interessante, aqui as provas de ginástica artística. Então é um livro interessantíssimo. Hipismo, patinação de velocidade, inclui esportes de verão, esportes de inverno, atletismo, bastante coisa de atletismo, fotos de grandes campeões, por exemplo, Yanis Lucis, campeão olímpico em 1968 no dardo, 3 vezes medalhista olímpico, 64, 68, 72. Aqui a Nina Ponomareva, foi campeã, Nina Romashkova e Ponomareva. Foi campeã em 1952 e 1960 no lançamento de disco. Então temos vários competidores aqui na Nikolai Avilov, do decathlon, campeão olímpico em 72. As irmãs Tamara e Irina Press, campeãs no disco, pentatlo, 80 com barreiras. Destaques do atletismo. Aqui uma demonstração das provas de atletismo. Então, motociclismo, corrida de charrete puxada por, sei lá que bicho é esse aqui, por alces, tiro com arco, hóquei. Aqui um capítulo dedicado aos Jogos Olímpicos, provas de atismo, natação, vela. Então não são só esportes limitados ao Vladimir Vazin, primeiro campeão da União Soviética nos saltos ornamentais, campeão em 1972 na prova de trampolim, esportes de inverno. Então existe toda uma alpinismo. Então é um livro, um documento muito importante sobre o esporte também. É o jeito, vamos dizer assim, soviético de enxergar, abordar os esportes. O levantamento de peso, grande Vassily Alexeyev. Yuri Vlasov, primeiro a erguer 200 quilos em Jogos Olímpicos. Então tem aqui grandes... Nossa, isso aqui não vai dar pra... Isso aqui é um banquete, né? Esse livro. Gostei, bom, muito bom. Aí, vamos pegar esse aqui. Que livro é esse aqui? Olympisk Ogon. O fogo olímpico. As piras olímpicas. Deixa eu dar uma olhada rápida nele. São todos assim o desfile da tocha olímpica, creio que foi o desfile da tocha olímpica, né, do fogo olímpico, por Moscou, na época dos Jogos de 1980. Eu prefiro mais os livros com os atletas, né? Mas é um bom documento aí de registro dos jogos, dos fantásticos Jogos de Moscou. Outro livro aqui, esse de fotografia, Sports Kotoron Mi Jiven. Aqui tem fotos de vários atletas aqui o grande Ivan Yarik, bicampeão olímpico, categoria até 100 quilos em 72 e 76. Então tem vários competidores, a forma como se tira a fotografia, a ginástica, que é um esporte interessante de se tirar fotos, né? Aqui o grande Nikolai Andrianov, 15 medalhas olímpicas. Então é interessante, mostrando as fotos, né, de cada modalidade
esportiva. Aqui o grande Yuri Vardanian venceu os 82,5 na Olimpíada de Moscou, com o resultado que seria campeão nas duas categorias seguintes. Então, ó, é um livro com muitas fotos, mas né, já se percebe que documenta outros esportes. Aqui uma documentação do futebol, patinação artística. Pelo fato dos soviéticos serem tradicionais, tanto em esportes de inverno quanto de verão, eles vão misturando os esportes como se fosse uma coisa só, seguindo mais ou menos uma ordem cronológica. Aqui um livro da Olimpíada de 64, um livro tcheco, 18ª Olimpijské hry, Tóquio, 1964. Também eu tenho vários livros tchecos, né, mas esse de 64, eu preciso ver se eu tenho um outro aqui, mas é um livro muito interessante também. Documenta todos os jogos aí. Aqui o Hans Drasila, da Tchecoslováquia, que foi campeão no levantamento de peso. Então, há uma foto grande dele, né? Aqui o Iri Daler, também da Tchecoslováquia, que foi o campeão da prova de perseguição individual, prova que estreou nesses jogos de 64. Então, tá aqui vôlei, futebol também, uma cobertura boa. A Tchecoslováquia ficou com a medalha de prata. As provas de natação. Um livro interessante dos jogos de 64. É um livro tcheco. Grande Tchecoslováquia. Teve o grande Emil Zatopek. Outro livro, Kergayusk, de atletismo. Um livro de muitas estatísticas e muitas fotos. Olha quanta estatística. Aqui, muitas estatísticas. Acho interessante as estatísticas, porque vê campeão soviético da época, os campeões das regiões, e fotos de alguns atletas. Aqui mais fotos, encontros entre soviéticos e norte-americanos. É um livro de atletismo, sobre o atletismo. E as soviéticas, que ganharam as 3 medalhas no lançamento de disco nos Jogos de 1952. Aqui a Begliakova, a Dombase e a Romashkova. Então, um livro também interessante, a origem, quando começaram os jogos. Interessante esse ponto de vista dos soviéticos. Se bem que o livro é estoniano. Olha um livro velhinho aqui, olha. Meu Deus do céu, olha isso. 1952, 15ª Olimpijské Igry, os Jogos de 1952. Olha isso. O livro tem 68 anos. Parece que tem 200. Aqui, ó, também. Aqui os atletas. Tudo. Os resultados, explicação. Livro muito interessante. Dos Jogos de 1952. Primeira participação dos soviéticos nos Jogos Olímpicos de verão, ó. Estatísticas. Quantos estadios? Comentários por esporte. Vou ver aqui. Comentários por esporte. Algumas fotos. Interessante. A União Soviética causou um grande impacto nos jogos. E já entrou ficando em segundo lugar no quadro de medalhas, sem nenhuma experiência anterior. Aqui, Olimpijské Igry. Aqui uma pequena enciclopédia. Também muitos quadros, bastante estatística. Mais estatística, né? Ausência de fotos. Mais um livrinho aqui, ó.
Grenoble. Podnebom. Grenoble. Ah, os Jogos de Grenoble. Grenoble, na França, os Jogos de Inverno de 68. Aqui, ó. 68 os jogos foram lá, a União Soviética teve uma participação fraca. Ganhou 13 medalhas, 5 de ouro. Sofreu uma derrota. Noruega dominou os jogos. A Noruega ganhou uma medalha a mais também. Os países tiveram um grande equilíbrio entre eles. Em 64, a União Soviética tinha conquistado 25 medalhas, deixou os outros países tudo para trás. Aí, em 68, o esporte soviético caiu muito. Não conseguiu uma boa exibição. Um outro livro sobre natação, estoniano também. Aqui, deixa eu ver o que ele aborda. História da natação também. Aqui, ó, premiação da prova do nado de costas, 100 metros nado de costas, da Olimpíada de 52. Teve a vitória do Yoshinobu Oyakawa do Japão, dos Estados Unidos, representando, na verdade, que mais resultados. A natação nos Jogos de 56, a Austrália vencendo o revezamento, os soviéticos obtendo a primeira medalha no revezamento 4x200, uma medalha de bronze. Aqui outros resultados, também norte-americanos aqui já dos Jogos de 1960. Aqui é um livro sobre a história da natação, né, do ponto de vista estoniano, vamos dizer assim, né, soviético. Eles abordam tanto os competidores soviéticos, ó, como os competidores de outros países, seguindo a história, né, dos jogos aqui, ó. Grandes competidores. Se bem que nessa época os soviéticos ainda não tinham uma natação forte. Esse livro é de 1963. A União Soviética era fraca na natação ainda. Se bem que em 1964, Galina Prozumenchikova conquistou a primeira medalha de ouro. Ah, esse livrinho aqui que custou um absurdo. Um livro que o Denis comprou aqui do... Não sei se foi num leilão, uma livraria. É da Olimpíada de 1980. Encontro direto esse livro na internet, queria comprar, não conseguia. Aí ele comprou para mim. Um livro da Olimpíada de Moscou. Fotos de cada campeão. Esse daqui é o Vladimir Smirnov, do florete, foi campeão do florete em 80. Em 1982, na disputa, florete no Mundial lá na Itália, o florete entrou no olho dele, atingiu o cérebro, ficou 9 dias internado e faleceu. Um dos grandes atletas da história do levantamento de peso, Rakhmanov, Taranenko. Então tem os campeões, né? Foto de todos os campeões praticamente aí. Atletismo, tiro ao alvo. Um livro curioso, pentatlo moderno. Aqui, ó. Polo aquático. Saltos ornamentais. Natação, as alemãs orientais ganharam 11 das 13 de ouro. Os soviéticos conquistaram 7 de ouro. Ó, aqui o Jörg Voigt. Tenho ele no Facebook, ó. Jörg Voigt, campeão dos 100 livre. Aqui os brasileiros. Marcos Soares, Eduardo Penido. Campeões na 470. A Tornado, cadê o Alex Welter e o Lars Bjorkström? Deixa eu ver se eles estão por aqui. Aqui, ó. Alex Welter, Lars Bjorkström, do Brasil. Campeões na classe Tornado. Aí, ó. Então tem fotos. Um livrinho interessante. Fotos de todos os campeões olímpicos, ó, todas as equipes. Interessantíssimo esse livro. Muito bom. Judô.
remo, ginástica, as provas de luta, soviéticos, 12 de ouro, o boxe, os cubanos, 6 de ouro. Um livro, gostei, interessante, gostei. Aqui outro livro daquela coleção que tem da natação, só que aqui tiro com arco. Olha que interessante também. Não sei se vai abordar. Ah, não, tirou o alvo também, ó. Aqui os grandes atletas. A União Soviética, que foi, na época dela, a maior força do mundo no tiro ao alvo. Grandes campeões, rivalizaram muito com os norte-americanos. Aqui, ó, os atletas soviéticos. Bom, difícil ter um livro de tiro ao alvo, né? E aqui consegui, ó. Depois eu vou ler melhor isso daqui para ter uma análise mais apurada do material. Muito bom. Gostei. Isso é do tiro ao alvo. Aqui outro livro de atletismo. Deixa eu ver de quanto que é esse livro aqui. Zapix, como é que é? Zapisky Lecoathletic. Depois eu vejo o que significa isso. Não é tão interessante. Tem algumas fotos aqui. O Vladimir Kuts, campeão dos 5.000 e 10.000 nos Jogos de 56. E outros competidores, Bolotnikov, Wilma Rudolph, Elvira Osolina, campeão no Derby em 1960, Robert Chavalakadze, campeão do salto em altura em 1960. Então, tem um pessoalzinho aqui da União Soviética, alguns norte-americanos. Livro aí do histórico Robert Schuh. Robert Schuh, ou Robert Schuh, campeão dos 5.000 nos Jogos de 64, uma grande zebra. Então é um livro do atletismo. Mais livros aqui. Esse aqui é a participação da Rússia na Olimpíada de Atenas. Participação dos russos. Aqui os atletas russos, ó. Toda a delegação russa dos Jogos de 2004, que a Rússia ficou em segundo lugar em número de medalhas, atrás dos Estados Unidos. E os atletas russos. Muito bom também. Ah, esse livro aqui que eu estava esperando para ver como que é. É sobre a Espartaquida, que era uma Olimpíada interna da União Soviética. E é a Espartaquida que antecedeu os Jogos Olímpicos de 1980 em Moscou. E os soviéticos convidaram outros países para participar. Agora não sei se é anterior ou se é posterior. Só estatística, não sei se querem mostrar a cidade ou a competição. Eu acho que é mais para mostrar a cidade de Moscou. Não, tem uns resultados aqui, umas estatísticas. Depois eu vou ler melhor. Né? Acho que aqui são os resultados. Interessante também. Vou ver melhor esse livro. Esse aqui, que é? É um livro sobre a competição de vela dos Jogos de 1980 em Moscou. Também. Outro livro aqui, ó. O Brasil foi o único país que conquistou 2 medalhas de ouro. Que são as sedes dos Jogos Olímpicos. E aqui é mais as competições de vela. Aqui os pódios, ó. Os pódios de cada prova. Aqui, olha que interessante. Aqui os brasileiros, ó. Marcos Soares, Eduardo Penido, 470. E aqui o Alex Welter e o Lars Bjorkström na classe Tornado. Foram 6 provas, os brasileiros 2 de ouro. Espanha, Finlândia,
Dinamarca e União Soviética, uma de ouro cada um. Grande resultado. E a União Soviética foi o país com mais medalhas. Torneio de vela. Esse é um livro da Olimpíada dos Jogos de 68, no México. Jogos de 68 no México. Aqui, ó. Os atletas, tudo direitinho. Ponto de vista soviético. Também de Grenoble. Aqui, os soviéticos. Jogos de 64 também, que eu já apresentei esse livro no meu canal. Aqui é o seu trabalho. Os Jogos de 64. Em Tóquio e Innsbruck. Já apresentei no canal. Jogos de Sarajevo, Jogos de Inverno em Sarajevo. Aqui. Os Jogos de Inverno de 84. A União Soviética foi o país com o maior número de medalhas e a Alemanha Oriental foi o país com o maior número de medalhas de ouro. Uma época em que soviéticos e alemães orientais reinavam absolutos nos Jogos de Inverno. Esse livro é fantástico, dos Jogos de Moscou, 1980, Olympia Mangute. Muito colorido, muita foto dos Jogos de Moscou. Olha que maravilha. Muita foto, muito bem documentado, um livro sensacional. Se bem que hoje em dia dá pra gente fazer o próprio livro, né? Com a riqueza de material que há na internet, separar e começar a montar os próprios livros, né? Esse livro também eu estava aguardando, é um livro ucraniano, participação da Ucrânia em Jogos Olímpicos, mesmo na época da União Soviética, né? Um livro ucraniano dos tempos soviéticos. Então, aqui, ó. Nunca vi esse livro, hein? Vários atletas. Eu acho curioso quando vem um livro soviético, porque eles ficam falando, ficam mostrando os esportes, só que como eram fortes em praticamente todos, tem história para contar em tudo. Esse livro poderia ser um pouco melhor, né? E os atletas. E os atletas. Poderiam focar mais nos atletas. Achei que faltou focar mais nos atletas, mas eu vou olhar melhor. Outro livro, Poema O Esporte. Aqui. Aqui, ó. Mais um livro sobre... Tem os atletas soviéticos, mas livro com foto muito grande eu não... Eu prefiro foto com... Prefiro livro com foto menor. Olha aqui a Nadezhda Tchkatchenko, campeã do pentatlo na Olimpíada nos Jogos de Moscou. Nelly Kim, da ginástica. Tinha o Mirotzifter. Yeah. Poderia ser melhor. Esse outro livro aqui de ginástica. Ginástica artística. De atletas da antiga União Soviética. Ginasta soviética, Boris Chakhalin, 13 medalhas olímpicas, Larissa Latinina, 18. É o Mikhail Voronin, até caindo aqui esse livro aqui, pelo amor de Deus, livro tcheco, tipo uma enciclopédia, olha isso. Contando aí a história dos Jogos Olímpicos, tendo um foco
no desempenho dos tchecos, os tchecos e eslovacos. A Tchecoslováquia que foi uma força esportiva, uma força olímpica, mas não foi assim tão marcante quanto outros países como Bulgária, Hungria, Polônia e Romênia. E a Alemanha Oriental, né? A Alemanha Oriental. Só que teve atletas marcantes dentro dos Jogos Olímpicos, principalmente o Emil Zatopek, olha o Ademar Ferreira da Silva aqui, principalmente o Emil Zatopek e aqui falando nele, Emil Zatopek e a Vera Tchaslavska, da ginástica. Os dois principais atletas da Tchecoslováquia. Aqui já a cobertura de outros jogos, né? 36, 32, Jaroslav Skobla foi campeão no levantamento de peso. Um ponto de vista tcheco sobre os Jogos Olímpicos. É interessante pegar livros de vários países, olha a grossura do livro, porque dá a noção do país, como que ponto de vista de determinado país sobre os jogos. E esse outro aqui é da competição internacional que houve em Moscou em 1957, o tipo de uma competição de Jogos Olímpicos, e os mais variados esportes, ginástica, atletismo. Aqui, ó, o Ademar Ferreira da Silva do Brasil participou. Então é um livro soviético de 1957, esse livro. Aqui, ó, todos os resultados, como foram as competições. E esse livro aqui, essa garotinha na capa, é um livro sobre o atletismo. Atletismo da União Soviética. Grandes competidores aqui do martelo, ó. Yuri Sedvik, Sergei Litvinov, dois dos maiores lançadores da União Soviética. Aqui Anatoly Bondarchuk. Aqui, todos os soviéticos. Vassily Rudenkov, Krivonosov, os lançadores de disco, aqui o Roman Zubartas, o Viktor Rashushpikhin, vou para lá, esse aqui está acabando. Aqui, grandes competidores, lançadores de peso, a Tamara Press, Nina Dumbase, muita história aqui, por prova, ó, salto triplo, grande Viktor Saneyev, tricampeão olímpico, provavelmente terá seu feito igualado pelo Chris Taylor dos Estados Unidos. Olha aqui o pódio do salto em distância feminino, aqui o masculino, Robert Emel, um dos maiores saltadores da União Soviética, mas não teve a felicidade de competir bem em Jogos Olímpicos. Aqui todos esses atletas, Sergei Bubka, astro do salto com vara, aqui o Igor Paklin, Tamara Vikova. Então, os soviéticos, grande domínio no salto em altura. A marcha também, a União Soviética teve grande destaque, as corridas de fundo nos anos 50, nos anos 60. E a Tatiana Samolenko, campeã olímpica dos 3.000 metros nos Jogos de Seul, em 88, bronze nos 1.500, prata nos 3.000, nos Jogos de 92, 3 medalhas olímpicas. Nadezhda Olizarenko, campeã olímpica dos 800 metros em Moscou. Olga Bondarenko, campeã dos 10.000 metros em Seul, 88. Então, só tem fera aqui nessas páginas. Uma tradição incrível que a União Soviética estabeleceu, né, na sua época. Aqui de novo o martelo, aqui o Yuri Tan, estoniano. E os soviéticos. Aqui a Faina Melnik, campeã primeira a atingir 70 metros no disco feminino e campeã olímpica em 1972. Olha o João do Pulo aqui, ó. João Carlos de Oliveira. Um livro riquíssimo em fotos, né, dos atletas da União Soviética.
Bem, vou ficando por aqui. Meia hora de filmagem, esse monte de livro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Faltando ainda. Será que tem outra remessa? Vou precisar entrar em contato com o Denis e ver como é que é. Vou ficando por aqui, vou dar uma arrumada neles, colocar a data e depois vamos ver direito, examinar cada um. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs e os blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020, favoritos para Tóquio 2021 e também no Facebook Olitok 2020 e Pesquisa Olímpica. Obrigado, até um próximo vídeo.